Nunca imaginei que desembarcar do jato particular em Vale dos Pinheiros traria tantas lembranças, cada uma tão vívida quanto o momento em que descobri pela primeira vez minha paixão pelo sucesso. O aroma familiar dos pinheiros misturado à doçura sutil da padaria da Dona Martins, na rua principal, me atingiu de imediato. Haviam-se passado 20 anos desde a última vez que caminhei por aquelas ruas, mas, de algum modo, parecia que o tempo havia parado. Bem-vindo de volta, Sr. Costa, disse Jorge, o gerente do aeroporto que, segundo diziam, estava ali desde que eu era menino. Seu rosto marcado se iluminou com um sorriso genuíno, daqueles que jamais se vê nas salas de reunião de grandes corporações. Obrigado, Jorge. E, por favor, pode continuar me chamando de Nathan. O carro executivo aguardava na pista, mas decidi caminhar. Precisava sentir o chão sob meus pés, lembrar-me de que aquele lugar era real e não apenas um sonho sentimental que eu criava durante as madrugadas no escritório. Vale dos Pinheiros não havia mudado muito. A loja de ferragens onde meu pai trabalhava ainda se erguia orgulhosamente na esquina da Rua das Flores com a terceira, embora a placa parecesse recém-pintada. A cantina do Davi, onde Miguel e eu juntávamos nossas mesadas para comprar milkshakes de chocolate todas as sextas à tarde, havia sido ampliada com uma área externa. O antigo campo de futebol onde passamos inúmeras noites sonhando com a fuga parecia bem menor do que eu lembrava. Eu me tornara um impiedoso CEO bilionário, endurecido por batalhas em salas de reunião e negócios implacáveis, mas o calor do meu passado ainda me chamava de volta. A nostalgia era quase avassaladora, mesclando cenas familiares com a amarga certeza de que nada jamais seria como antes. O velho bordo no parque à beira do rio permanecia altivo, seus galhos agora alcançando ainda mais alto o céu. Passei os dedos pela casca áspera e encontrei a inscrição desbotada, N+M, Amigos para Sempre, 1998. Miguel e eu passamos uma tarde inteira trabalhando naquele entalhe, convencidos de que nossa amizade resistiria a tudo o que a vida nos impusesse. E assim foi até o acidente, há 3 meses. Nathan Costa? É mesmo você? Uma voz familiar me tirou dos pensamentos. Dona Jéssica, minha professora de inglês do ensino médio, aproximou-se com uma bengala, mas com aqueles olhos brilhantes que eu sempre recordava. Sempre soube que você faria algo grande, mas, nossa, você superou todas as minhas expectativas. Conversamos brevemente sobre seus netos e sobre minha empresa. Não revelei a verdadeira razão do meu retorno. Como explicar que o período de maior sucesso na minha carreira coincidia com a minha maior perda pessoal? Que cada manchete exaltando minhas conquistas empresariais soava vazia sem Miguel para ligar e debochar de eu ter me tornado corporativo. A pequena pousada na Rua das Cerejeiras me recebeu de braços abertos literalmente, já que Marta, a dona, insistiu em me dar um abraço ao invés de um aperto de mão. Preparamos seu quarto de sempre, ela disse, como se eu tivesse estado ali na semana passada e não há 2 décadas. Aquele com vista para o riacho. Marta também não mencionou Miguel, embora o leve tremor em sua voz demonstrasse que ela pensava nele. Todo mundo na cidade já devia saber. Em lugares como o Vale dos Pinheiros, as notícias se espalham mais rápido que a luz. Passei a primeira noite caminhando pelo riacho sussurrante, onde Miguel e eu passamos incontáveis dias de verão pulando pedras e construindo represas improvisadas. O sol poente tingia a água de dourado, e por um instante, quase pude ouvir sua voz me chamando para conferir uma pedra particularmente impressionante ou um inseto inusitado que ele havia descoberto. Naquela noite, o sono não veio. Minha mente repetia incessantemente nossa última conversa telefônica. Você deveria voltar para casa, Nate. Há algo importante que preciso conversar com você. Sua voz soava séria, sem as habituais piadas e descontração. Havíamos combinado de nos encontrar em breve, depois de apenas mais um negócio. Agora, esse breve jamais chegaria. Pela manhã, uma batida na porta me despertou. Marta estava ali com café e um envelope lacrado. Miguel deixou isso para você, disse suavemente. Ele pediu para eu entregar quando você voltasse. Sempre acreditou que você viria. O envelope repousava intocado sobre a mesinha de cabeceira enquanto eu me preparava para o dia. Ainda não estava pronto.
Qualquer que fosse a mensagem de Miguel, o que quer que estivesse escrito naquela carta, tornaria tudo dolorosamente real. Por ora, bastava reconectar-me com a cidade, percorrer as ruas que já havíamos trilhado juntos, recordar quem eu era antes de planilhas e opções de ações definirem minha existência. A cada passo por Vale dos Pinheiros, sentia tanto o renascer da esperança quanto a pontada da perda iminente. A constatação de que meu melhor amigo de infância não estava mais para compartilhar aquela reunião agridoce definia o tom de uma jornada emocional. Carregava não apenas o peso de sua memória, mas também uma promessa silenciosa de honrar seu legado, sem saber que o destino já começava a tecer seu intricado plano ao meu redor. Ao me aproximar do antigo campo de futebol onde nosso time da Liga Infantil jogava, notei que o placar fora substituído por um modelo mais moderno. Uma pequena placa chamou minha atenção, em memória de Miguel Thompson, que nos ensinou a jogar com o coração. A garganta apertou. Ao contrário de mim, Miguel retornará a Vale dos Pinheiros após a faculdade, tornando-se um querido professor e técnico do ensino fundamental. Optara por investir nas pessoas em vez de lucros, da escolha cujo valor eu começava a compreender agora. As nuvens se adensaram no céu enquanto eu seguia minha caminhada, espelhando meu humor. Uma chuva leve começou a cair quando me refugiei na livraria Mercedes, outro reduto da minha infância que, de algum modo, resistira à era digital. O cheiro familiar de papel e cola de encadernação me envolveu como um cobertor aconchegante. Leve o tempo que precisar, disse Dona Graça, agora com mais de 70 anos, mas ainda atendendo com olhos atentos no caixa. Às vezes, o livro certo te encontra quando você mais precisa. Assenti, grato pelo espaço para respirar, pensar e sentir. No dia seguinte, abriria a carta de Miguel. Amanhã, enfrentaria o que quer que ele quisesse me dizer. Mas, por ora, bastava relembrar o que significava ser Nathan Costa, antes de eu me tornar o homem cuja imagem estampava a capa da revista Exame, o homem que tinha de tudo e nada ao mesmo tempo. Pela manhã, a chuva havia cessado, deixando aquele aroma terroso característico que sempre me lembrava de novos começos. Finalmente, tomei coragem e abri a carta de Miguel durante o café da manhã, mas nela só havia um recado enigmático: encontre-me no nosso lugar. Deixei algo importante para você. Nosso lugar só poderia ser o velho carvalho no Parque do Mirante, onde construímos nossa fortaleza improvisada na infância. Após terminar o café, fui até lá, imaginando o que Miguel poderia ter deixado. Talvez uma lembrança da nossa infância? Uma última mensagem? O carvalho ainda se erguia majestoso na extremidade do parque, seus galhos imensos formando um dossel natural que já abrigara inúmeros segredos ao longo dos anos. Ao me aproximar, notei um movimento sob a árvore. Uma pequena figura esgueirava-se entre os galhos baixos, seguida por um borrão cor de bege. Curioso, aproximei-me. Encontrei-o naquela fria tarde no Parque do Mirante, um menino de no máximo 10 anos, com uma cabeleira escura e desgrenhada e olhos que pareciam guardar um universo de histórias não contadas. A presença do garoto, somada à energia contagiante de um pequeno filhote de terrier, criava uma cena que me deixava tanto perplexo quanto intrigado. Oi, tudo bem? Chamei, mantendo certa distância para não assustá-lo. O menino parou, segurando o filhote contra o peito de forma protetora. Você é o Sr. Costa? Perguntou, com a voz quase abafada pelo farfalhar das folhas. Sou sim, respondi, surpreso. Nathan Costa. Como você soube? O Sr. Thompson me falou sobre você. Disse que um dia você voltaria. Notei que os olhos do garoto eram de um azul surpreendente, quase a mesma cor de Miguel. Você conhecia o Miguel? Indaguei, aproximando-me. O menino assentiu com a cabeça. Ele foi meu professor. E meu amigo. Uma sombra cruzou seu rosto infantil. Depois que meus pais morreram, ele me ajudou. Disse que vocês dois cuidavam dos animais abandonados quando eram crianças. Naquele instante, fui transportado de volta a uma época em que Miguel e eu cuidávamos de cada animal de rua que encontrávamos, dividindo alegrias e tristezas como se fossem parte da família. Reabilitamos pássaros feridos, alimentamos gatos do bairro e até criamos um esquilinho que havia caído do ninho. Qual é o seu nome? Perguntei,
ajoelhando-me para ficar na altura do olhar do garoto. Meu nome é Jaime. Jaime Foster. Ele relaxou o abraço no filhote, que se soltou de imediato e correu para investigar meus sapatos. E esse é o Totó. O Sr. Thompson me ajudou a encontrá-lo no abrigo no mês passado. Prazer em conhecer vocês, Jaime. Estendi a mão para acariciar o animado filhote. O que você está fazendo aqui sozinho? A expressão de Jaime tornou-se séria. Não estou sozinho. Estou com o Totó. Hesitou por um instante, depois alcançou o bolso e tirou uma pequena chave. O Sr. Thompson deixou isto para você. Disse que, quando você voltasse, eu deveria entregá-la. Aceitei a chave, virando-a na palma da mão. Parecia pertencer a um pequeno armário de segurança. Ele te contou o que ela abre? Jaime balançou a cabeça. Mas disse que você é esperto e descobriria. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Também disse que você é rico e importante agora, mas que continua sendo o mesmo Nate que ajudou a construir a casa na árvore que desabou depois da primeira chuva. Não pude deixar de rir. Só o Miguel mesmo para garantir que eu permanecesse humilde, mesmo depois de partir. A timidez inicial do menino logo deu lugar a uma curiosidade insaciável enquanto nos sentávamos sob o carvalho. Totó se acomodava entre nós, às vezes perseguindo uma folha ou borboleta antes de voltar para o lado de Jaime. O Sr. Thompson me contou que você mora em um prédio mais alto que as nuvens, disse Jaime, com os olhos arregalados de admiração. Nem tanto assim, sorri. Mas é um prédio bem grande. Você é dono de todo o prédio? Só dos últimos andares. Uau! Jaime brincou, mexendo na grama. Deve ser solitário lá em cima. A simples observação me atingiu mais forte que qualquer crítica em sala de reunião. Às vezes confessei. E você, onde mora, Jaime? Agora moro no abrigo infantil de Vale dos Pinheiros. A voz dele baixou. Mas tá bom. A dona Daniela é legal, e deixaram eu ficar com o Totó, mesmo que normalmente não permitam animais. O Sr. Thompson já tinha combinado isso antes. Ele se calou. Escutei atentamente enquanto ele contava sobre suas lutas diárias, viver no abrigo, sentir a falta dos pais, tentar acompanhar os estudos apesar de tudo. Suas palavras desenhavam um retrato de uma vida marcada pela perda, mas iluminada pela resiliência. Havia algo estranhamente familiar em seu espírito, um reflexo do amigo que um dia conheci tão bem. O Sr. Thompson me visitava todos os sábados, continuou Jaime. Víamos o Totó treinar, ou às vezes só ficávamos lendo livros. Ele dizia que a leitura leva a lugares, mesmo quando você não pode ir a lugar nenhum. Ele estava certo, falei baixinho. Miguel sempre tinha razão sobre o que realmente importa. Conforme a tarde se alongava para o início da noite, Jaime e eu trocamos histórias. Contei-lhe sobre as aventuras mirabolantes que Miguel e eu vivenciamos na infância, como a vez em que tentamos construir uma jangada para descer o riacho sussurrante, e afundamos a apenas 3 metros da margem. Jaime compartilhou seus sonhos de ser veterinário, inspirado pelo amor que nutre pelo Totó e por todos os animais. Está ficando tarde, observei, notando as sombras se alongarem. Posso te levar de volta para o abrigo? Jaime assentiu, apitando para chamar o Totó, que havia se afastado para perseguir um esquilo. Seguimos juntos pelo Parque do Mirante e pela Avenida dos Lírios rumo ao abrigo, um prédio em estilo vitoriano que eu recordava da minha juventude. Sempre me pareceu imponente e um pouco triste, mesmo quando passava de bicicleta quando era criança. Dona Daniela, a diretora, nos recebeu à porta. Seu semblante demonstrou surpresa ao me ver, mas rapidamente se disfarçou com a cortesia profissional. Senhor Costa, que honra inesperada. Vejo que você já conheceu o Jaime. Sim, tivemos uma boa conversa no parque, respondi, enquanto via Jaime se ajoelhando para tirar a coleira do Totó. Jaime, o jantar está quase pronto. Que tal você se arrumar? Sugeriu Dona Daniela. Depois que Jaime desapareceu pelo corredor com o Totó trotando ao seu lado, ela se voltou para mim, com um ar mais sério.
Miguel Thompson falava de você com frequência. Sempre acreditou que um dia você voltaria. Ele chegou a dizer porque queria que eu encontrasse o Jaime? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Miguel era reservado. Mas deixou algo para você aqui também. Procurou em uma gaveta de sua mesa e me entregou um envelope parecido com o que Marta havia me dado. Aceitei o segundo envelope, agradeci e prometi voltar em breve, uma promessa que pretendia cumprir. Enquanto caminhava de volta à pousada de Marta, percebi que naquele encontro o destino me oferecia a chance de reconectar não só com minha cidade natal, mas com as emoções cruas e autênticas do meu passado. O menino e seu leal filhote haviam se tornado símbolos vivos de um mundo que eu achava ter esquecido, um mundo repleto de mágoa, esperança e dos laços inquebráveis da amizade. De volta à pousada, sentei-me no balanço da varanda com os dois envelopes fechados nas mãos. O ar da noite carregava o som distante de um jogo de futebol da escola e o cheiro de alguém preparando churrasco por perto. A vida seguia seu curso em Vale dos Pinheiros, mesmo quando a minha parecia suspensa entre o passado e o presente. Abri o segundo envelope primeiro. Dentro, havia uma chave para um cofre de segurança no Banco Nacional de Vale dos Pinheiros, acompanhada de uma nota com a caligrafia inconfundível de Miguel. Algumas coisas só se explicam pessoalmente. Ou mais perto que eu puder estar agora. 10 horas de amanhã. O sono me escapou naquela noite. Minha mente voltava insistentemente a Jaime, a forma como seus olhos brilhavam ao falar do Totó, a como, mesmo tendo perdido tanto, ele ainda mantinha aquela resiliência infantil. E algo mais me incomodava, a vaga sensação de reconhecimento que eu não conseguia identificar. Nos dias que se seguiram ao encontro inesperado, muitas revelações vieram à tona. Primeiro, visitei o banco, onde o cofre de Miguel continha documentos legais, fotografias e uma gravação em vídeo. Assisti sozinho em meu quarto naquela noite, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto a imagem de Miguel surgia na tela do meu laptop. Ei, Nate, começou ele, com aparência saudável apesar da data estampada, de apenas semanas antes de seu súbito ataque cardíaco. Se você está assistindo a isto, eu já parti, e você já conheceu o Jaime. Não há jeito fácil de dizer isto, então vou direto ao ponto. O Jaime é meu filho. O choque me atingiu como um soco. Miguel nunca havia mencionado ter um filho, em nenhuma de nossas conversas. Sua mãe era Rebeca Silva, continuou Miguel, respondendo à pergunta não feita. Lembra dela no último ano do ensino médio? Nos reencontramos há cerca de 11 anos. Foi breve, ela se mudou, e só soube do Jaime há 4 anos, quando ela e o marido morreram naquele acidente na rodovia 16. Ela me indicou como tutor do Jaime no testamento, caso algo acontecesse com os dois. Pausa o vídeo, tentando absorver aquela informação. Rebeca Silva, claro que a lembrava. Ela fora colega de laboratório de Miguel em Química, uma moça reservada e brilhante que seguirá carreira na medicina. E agora, seu filho, o filho de Miguel, que estava órfão em dobro. O vídeo continuava com Miguel explicando que não havia me contado por saber o quanto eu estava ocupado, o quão importante minha empresa havia se tornado. Você estava estampando manchetes, Nate. Eu era apenas um professor de uma pequena cidade cuidando de um filho que mal conhecia. Mas o Jaime sabe tudo sobre você, o lendário Nathan Costa, meu melhor amigo que conquista o mundo dos negócios enquanto eu luto com as lições do ensino fundamental. O semblante de Miguel ficou mais sério. Tenho tido problemas de saúde, Nate. Nada que eu contasse a alguém, mas os médicos dizem que meu coração pode falhar a qualquer momento. Então, tomei providências para o Jaime, caso algo acontecesse comigo. A dona Daniela do abrigo concordou em cuidar dele temporariamente até que você voltasse. Seu sorriso familiar retornou. E eu sabia que você voltaria, mais cedo ou mais tarde. Você nunca poderia se afastar de Vale dos Pinheiros para sempre. O restante do vídeo detalhava os desejos de Miguel que eu considerasse me tornar o tutor do Jaime, oferecendo a ele a estabilidade que tanto precisava. Não estou pedindo isso por sua riqueza, Nate. Peço porque, por trás daquele exterior de CEO, você ainda é o mesmo cara que passou noites em claro cuidando de um falcão ferido,
o cara que me ensinou o verdadeiro significado da amizade. O Jaime precisa desse cara. Pense nisso, tá bom? É tudo o que peço. O vídeo terminou, deixando-me em silêncio com o peso do pedido de Miguel. Passei horas depois olhando as fotos que ele incluíra, imagens do Jaime quando bebê, enviadas por Rebeca, e outras mais recentes dele e do Miguel pescando no riacho sussurrante, brincando com o Totó quando o filhote era ainda menor. Deitei com a mente a mil, mas quando amanheceu, soube o que precisava fazer. Liguei para minha assistente em Nova York e pedi que cancelasse toda a minha agenda por tempo indeterminado. Emergência familiar, disse, sentindo aquelas palavras estranhas, mas verdadeiras ao mesmo tempo. Os dias seguintes foram preenchidos por longas caminhadas com o Jaime e o Totó, conversas profundas e momentos silenciosos de reflexão. Fui atraído para o mundo do menino, um universo de lutas e sobrevivência onde cada sorriso era conquistado com determinação e cada lágrima carregava o peso de uma infância perdida. Ao ouvir suas histórias sobre a escola, sobre os outros meninos do abrigo, sobre as lembranças de sua mãe e do padrasto, vi ecos do meu próprio passado e dos sonhos que um dia tive. Vocês de fato construíram um foguete quando eram crianças? Perguntou o Jaime durante uma de nossas caminhadas pelo parque à beira do rio. Ri. Tentamos. Era mais um fogos de artifício improvisado colado a uma tampa de lata. Quase incendiamos o galpão de ferramentas do seu Whittaker. Vocês se meteram em encrenca? Encrenca daquelas grandes. Tive que pintar a cerca dele o verão inteiro. Sorri diante da lembrança. Mas sabe o que aconteceu? Miguel trouxe seu rádio, e inventamos canções absurdas enquanto trabalhávamos. De algum jeito, ele sempre transformava as consequências em aventuras. Durante nossa terceira visita à sorveteria na rua principal, o Jaime sempre pedia chocolate com gotas, exatamente como Miguel fazia. O menino finalmente fez a pergunta que eu temia. Você vai voltar logo? Voltar para aquele prédio enorme? Olhei em seus olhos azuis, tão parecidos com os do meu melhor amigo, e senti algo mudar dentro de mim. Na verdade, eu estava pensando em ficar aqui em Vale dos Pinheiros por um tempo. Pode ser? A esperança estampada em seu rosto respondeu por si só. Cada noite, voltava à pousada da Marta e me sentava na varanda, assistindo o pôr do sol sobre Vale dos Pinheiros. Noite após noite, revivia as lembranças do Miguel, sentindo sua presença nos ventos sussurrantes e nos céus estrelados que cobriam a cidade. A casa vitoriana verde da Rua dos Plátanos, onde sua família morava e que agora era habitada por estranhos, lembrava-me dolorosamente de promessas não cumpridas. Numa noite, Marta juntou-se a mim na varanda, oferecendo uma xícara de café e sua sabedoria silenciosa. Meu Miguel tinha tanto orgulho de você, disse ela após um silêncio confortável. Guardava cada artigo seu, mostrava a todos que quisessem ouvir. Esse é meu melhor amigo, ele dizia. Eu devia ter visitado mais, admiti, com um arrepio de saudade, mesmo na noite morna. Marta balançou a cabeça. Não adianta se martirizar assim. O Miguel sempre disse que você estava fazendo exatamente o que devia. E ele? Era isso que ele queria, partir tão cedo, deixar o filho para trás? Ninguém escolhe o fim da própria história, Nathan, respondeu Marta suavemente. Só podemos escolher como vivemos cada página que nos é dada. O Miguel viveu intensamente te ensinando aquelas crianças, cuidando do Jaime, fazendo parte desta comunidade. Assenti, absorvendo suas palavras. O Jaime comentou que o Miguel o ajudou a adotar o Totó. Marta sorriu. Desde o primeiro dia, os dois eram inseparáveis. O Miguel trouxe o filhote para casa como surpresa depois de uma semana difícil na escola para o Jaime. Uns valentões o atormentavam por ser órfão. Seu olhar escureceu por um instante. O Totó mudou tudo. Deu ao Jaime algo pelo qual cuidar, algo que precisava dele tanto quanto ele precisava dele. Cada interação com o Jaime e seu enérgico filhote foi gradualmente quebrando a fachada endurecida que construía ao longo dos anos. Comecei a entender que minha vida, antes dominada pela ambição implacável, estava incompleta sem acolher as vulnerabilidades e emoções cruas que marcaram meus primeiros anos.
depois de uma semana em Vale dos Pinheiros, tomei uma decisão. Liguei para um corretor de imóveis e combinei de ver várias casas à venda na cidade. A que escolhi era um imóvel estilo artesanal na Avenida dos Lírios, a poucos quarteirões da escola onde Miguel lecionava e para onde o Jaime retornaria no próximo semestre. Precisava de reformas, os pisos de madeira riscados, a cozinha desatualizada, mas tinha estrutura sólida e um amplo quintal cercado, perfeito para um menino cheio de energia e seu cachorro igualmente animado. As lembranças, mesmo dolorosas, começaram a iluminar um caminho para a reconciliação com meu passado, um caminho que prometia redenção e renovação. Ao assinar os papéis para comprar a casa, senti com convicção que, de alguma forma, o Miguel sorria em aprovação. A mudança para a casa artesanal na Avenida dos Lírios foi mais rápida do que eu esperava. Minhas posses em Nova York, obras de arte caras, móveis de grife e diversos símbolos de status de repente pareciam supérfluos. Pedi a Marta que me ajudasse a mobiliar o lugar com peças confortáveis e práticas de lojas locais. O quarto extra transformou-se no quarto do Jaime, pintado de azul com estrelas que brilhavam no escuro no teto, como as que Miguel e eu tínhamos nos nossos quartos na infância. Você tem certeza disso, Sr. Costa? Perguntou Dona Daniela quando nos encontramos para discutir minha nova tutela sobre o Jaime. Sua preocupação era válida, um CEO bilionário sem experiência parental de repente querendo cuidar de uma criança emocionalmente vulnerável levantava questões. Nunca estive tão certo de nada, respondi. Minha equipe jurídica já havia iniciado os trâmites, trabalhando remotamente para acelerar o processo. Enquanto aguardava a aprovação da tutela, visitei o Jaime diariamente no abrigo. Estabelecemos uma rotina: caminhadas com o Totó pela manhã, almoço na cantina do Davi e tardes dedicadas a reformas na casa ou à exploração dos cantos escondidos de Vale dos Pinheiros que eu quase havia esquecido. Eu ainda vou à escola Lincoln no outono? Perguntou o Jaime um dia, enquanto pintávamos seu quarto. Se é o que você quer, respondi. Fica a apenas alguns quarteirões daqui. A sala do Miguel fica no segundo andar, comentou ele, em voz baixa. Sala 203. Às vezes eu fico lá fora depois da escola. Assenti, compreendendo a complexa dor que nos unia. Quem sabe possamos pedir à Sra. Roberts para colocarmos uma pequena placa na porta. Algo que o lembre. Como a do campo de futebol. Os olhos do Jaime brilharam. Exatamente assim. Numa tarde chuvosa, enquanto separávamos caixas com os pertences de Miguel que Dona Daniela havia guardado para o Jaime, o menino tirou de uma caixa de sapato velha. Essas são as coisas especiais do meu pai, explicou, levantando a tampa com cuidado. Dentro, havia bilhetes de shows, fotografias e pequenas lembranças de vários momentos da vida do Miguel. Muitas incluíam a minha presença, os colares da formatura, uma pedrinha do riacho sussurrante que o Miguel jurava parecer com Abraham Lincoln se vista do ângulo certo, uma bola autografada por nós dois após vencer o campeonato da Liga Infantil. Ele me mostrou todas essas coisas, disse o Jaime. Contava histórias sobre cada uma. Hesitou e acrescentou, disse que um dia você também me contaria as suas histórias. Naquela noite, depois de levar o Jaime de volta ao abrigo com a promessa de buscá-lo para o café da manhã no dia seguinte, retornei à casa silenciosa. A chuva intensificava-se, batendo ritmadamente no telhado como uma canção de ninar. Preparei uma xícara de café e subi ao sótão, onde guardara várias caixas com minhas próprias lembranças da infância, resgatadas da antiga casa dos meus pais antes que eles se mudassem para a Flórida. Enquanto vasculhava cartas e recordações antigas, encontrei um envelope lacrado, endereçado a mim com a caligrafia inconfundível do Miguel. Este era diferente dos demais, mais antigo, com o papel amarelado pelo tempo. Com mãos trêmulas, abriu e descobri uma carta datada de quase 15 anos atrás, logo após minha mudança para Nova York para iniciar minha empresa. Caro Nate, começava a carta, se você está lendo isto, algo aconteceu comigo e você finalmente voltou para Vale dos Pinheiros. Escrevo isto depois de nossa ligação hoje à noite. Você soava diferente e animado com seu novo empreendimento, mas também mais endurecido. Preocupo-me com você naquela cidade, cercado por pessoas que só veem seu valor potencial, e não seu valor real. Parei, lembrando daquela ligação.
Acabará de conseguir meu primeiro grande investidor, trabalhava 20 horas por dia, sobrevivendo à base de cafeína e ambição. Tive um sonho na noite passada, continuava a carta do Miguel. No sonho, éramos homens idosos sentados no cais do riacho sussurrante, e você dizia que gostaria de ter passado menos tempo correndo atrás do sucesso e mais tempo vivendo. Isso me assustou, Nate. Não porque eu não queira que você triunfe, você sabe que sempre fui seu maior fã, mas porque temo que você se esqueça do que aprendemos aqui, que a medida de uma vida bem vivida não está nas conquistas ou na conta bancária, mas nos corações que tocamos pelo caminho. Meu café esfriava enquanto lia, as palavras de Miguel atravessando os anos entre nós. Não sei o que o futuro reserva. Talvez eu tenha uma família um dia, ou talvez você construa aquele império do qual tanto fala. Mas sei disso se algo acontecer comigo, se eu deixar para trás pessoas que precisam de cuidado e orientação, não há ninguém neste mundo em quem eu confie mais para assumir essa responsabilidade do que você. Não por ser brilhante nas estratégias de negócios, mas porque, por trás dessa fachada de CEO, bate o coração de um garoto que passou 3 noites em claro cuidando de uma raposa ferida. A carta, um lembrete atemporal de uma amizade que transcende a vida e a morte, terminava com um pedido simples: lembre-se de quem você realmente é, Nate. E quando chegar a hora de escolher entre o que parece sucesso e o que transmite sentido, escolha o sentido. É o que eu desejaria para você. É o que desejo para quem amo. Ao ler aquelas palavras, senti uma onda de emoções conflitantes, a dor da perda misturada com o senso de dever de honrar sua memória. Seu pedido era mais que um último desejo, era um convite para resgatar os valores que cultivamos na infância: bondade, compaixão e a fé inabalável em segundas chances. Na manhã seguinte, o dia amanheceu claro após a chuva. Cheguei cedo ao abrigo, com a coleira do Totó na mão e um plano se formando. Bom dia, Sr. Costa, cumprimentou Dona Daniela à porta. O Jaime está terminando o café da manhã. Na verdade, eu gostaria de conversar com você primeiro. Acompanhei-a até seu escritório, onde expus minha proposta, uma doação generosa ao abrigo infantil de Vale dos Pinheiros, suficiente para reformar o prédio antigo, expandir seus programas e criar um fundo de bolsas em nome do Miguel Thompson. Dona Daniela regalou os olhos ao ver o valor que eu havia anotado. Isso é extremamente generoso. É o mínimo que posso fazer, respondi. O Miguel amava esta comunidade. Ele queria que todas as crianças fossem bem cuidadas, não só o Jaime. Quando Jaime apareceu na porta com o Totó pulando ao seu lado, seu rosto se iluminou ao me ver. Hoje vamos pescar? Ele perguntou animadamente. Claro, respondi. E tenho algo importante para te contar. Passamos a manhã no riacho sussurrante, com as linhas de pesca lançadas na água límpida, conversando sobre como seria a vida se o Jaime viesse morar comigo definitivamente. Suas perguntas eram práticas e diretas. Terá um quintal para o Totó correr? Ele ainda poderá ver os amigos do abrigo? Você saberá ajudar com a lição de matemática? Não sou perfeito, Jaime, confessei. Nunca fui pai. Cometerei erros. Mas prometo sempre dar o meu melhor, ouvir quando você precisar conversar e garantir que nunca se esqueça do quanto seu pai te amava. O menino permaneceu em silêncio por um longo instante, observando seu flutuador se mover com a corrente. O meu pai, Miguel, disse que você é a pessoa mais inteligente que ele já conheceu, disse, finalmente, com voz trêmula. Disse que você conseguiria resolver qualquer coisa se se esforçasse. Ele me deu muito crédito, sorri. Mas, nesse caso, espero que ele estivesse certo. Esse comando inesperado vindo do além marcou o ponto de virada da minha jornada. Resolvi deixar de lado minhas incansáveis atividades empresariais e mergulhar no desafio de cuidar do Jaime e do Totó. Construiria uma vida aqui em Vale dos Pinheiros, não a vida que um dia tentei escapar, mas algo novo, que honrasse a memória do Miguel enquanto criava espaço para o Jaime se curar e crescer. Naquela noite, liguei para Lewis, meu COO em Nova York. Preciso que você assuma as operações do dia a dia, disse. Continuarei envolvido nas grandes decisões, mas a rotina agora é sua. Por quanto tempo? Indagou Lewis, surpreso, apesar de sua habitual compostura.
Olhei pela janela, onde o Jaime estava no quintal ensinando um novo truque ao Totó. Indefinidamente. Encontrei algo mais importante do que relatórios trimestrais. A tutela legal foi aprovada mais rápido do que eu esperava, graças aos desejos claros do Miguel e à eficiência da minha equipe jurídica. 2 semanas após comprar a casa na Avenida dos Lírios, o Jaime e o Totó se mudaram definitivamente. As poucas malas do menino mal preenchiam o espaço, mas sua presença enchia a casa de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Enquanto desempacávamos suas roupas no armário que comprei para o quarto dele, Jaime tirou algo do fundo da mala, a fotografia emoldurada dele com o Miguel, ambos sorrindo amplamente, com o Totó, já pequenino, entre eles. Isso deve ficar aqui, disse firmemente, colocando-a na mesinha de cabeceira. Para que possamos vê-lo todos os dias. Assenti, com a voz embargada. A carta, o último pedido do Miguel, havia me mostrado um caminho que eu jamais teria encontrado sozinho. Um caminho que não levava a mais sucesso ou poder, mas a uma segunda chance de criar algo significativo, uma família. O primeiro mês juntos passou num turbilhão de adaptações e descobertas. Jaime e eu estabelecemos regras domésticas juntos, escrevendo-as em um quadro negro na cozinha, um método democrático que o Miguel certamente aprovaria. Totó reivindicava o ponto de luz sob a janela da sala como seu território, seu pelo brilhando com saúde graças às caminhadas regulares e à alimentação adequada. As manhãs começavam com um café da manhã em conjunto, antes do Jaime pegar o ônibus escolar. Reorganizei minha agenda de trabalho para lidar com videochamadas e e-mails enquanto ele estava na escola, mantendo as tardes e noites livres para ajudá-lo com a lição de casa, treinos de futebol ou simplesmente jogar frisbee com o Totó no quintal. Você está diferente aqui, comentou Elaine Shen, a diretora financeira da minha empresa, durante uma de nossas videoconferências semanais. Ela me conhecia desde os tempos de startup e não hesitava em falar o que pensava. Diferente como? Perguntei, ajeitando a câmera do laptop para que ela não visse o refrigerador atrás de mim, coberto com os desenhos e recados escolares do Jaime. Mais calmo. Menos intenso. Ela me observava atentamente pela tela. Combina com você, Nathan. Você parece mais saudável. Ela não estava errada. A tensão constante que carregava nos ombros havia diminuído. A insônia que me atormentava há anos melhorou. Até minha alimentação mudou, nada de refeições apressadas na mesa do escritório ou entregas tardias. O Jaime precisava de refeições regulares e nutritivas, então aprendi a cozinhar pratos simples e saudáveis para nós dois. Você não está queimando mais ovos, comentou o Jaime numa manhã de sábado, enquanto eu servia uma omelete perfeitamente preparada em seu prato. A prática leva à perfeição, respondi, lembrando-me do desastre na cozinha na primeira semana juntos. Algumas mudanças foram mais difíceis que outras. Ainda pegava o celular automaticamente nos momentos de quietude. Ainda acordava, às vezes, às 3 da manhã, com a mente fervilhando de preocupações empresariais. Velhos hábitos morrem difícil. Especialmente quando foram reforçados por anos de sucesso. Mas os benefícios da minha nova vida foram imediatos e palpáveis. As pesadelos do Jaime, que eram frequentes no início, diminuíram gradualmente. Seus professores relataram melhor concentração e participação em aula. E eu redescobri a alegria simples de estar presente de verdade nos pequenos momentos que compunham nossos dias juntos. Enquanto me dedicava a cumprir o pedido do Miguel, meus dias se transformaram em uma mistura de rotinas estruturadas e momentos espontâneos de alegria. Assumi o papel de mentor, cuidador e tutor, bem distante da persona de CEO que havia definido minha vida pública. Por meio de refeições compartilhadas, conversas sinceras e do simples ato de brincar com o Totó nas tardes que se alongavam, comecei a forjar um novo legado, fundamentado no amor e na compaixão. Numa tarde de terça, fui buscar o Jaime na escola e o encontrei incomumente silencioso. Está tudo bem, meu velho? Perguntei enquanto caminhávamos, com a coleira do Totó nas mãos do garoto. Tommy Miller disse que você só está cuidando de mim porque tem pena, murmurou, com os olhos fixos no chão. Disse que você vai se entediar e me mandar de volta para o abrigo. Parei, ajoelhando-me para ficar na altura do olhar dele.
Olhe para mim, disse gentilmente. Ele relutantemente atendeu ao meu pedido. Estou aqui porque quero estar. Você não é um caso de caridade ou uma obrigação. Você é família. Hesitei, então acrescentei: seu pai era o irmão que eu nunca tive. Isso faz de nós família também. Mas você tinha essa vida grande e importante antes, persistiu Jaime. Com prédios, reuniões e tal. Você não sente falta disso? A pergunta merecia uma resposta sincera. Sinto falta de partes dela, às vezes, confessei. Mas não da pessoa em que eu estava me tornando, alguém tão ocupado que esquecia o que realmente importa. O que realmente importa? Perguntou o menino. Isso, respondi simplesmente. Estar aqui. Ver você crescer. Honrar a promessa que fiz ao seu pai. Acariciando-lhe os cabelos, acrescentei: além disso, o Tommy Miller claramente não entende como o trabalho remoto funciona na era digital. Continuo gerenciando minha empresa, só que de um jeito diferente agora. Jaime ponderou por um momento e então assentiu, aparentemente satisfeito. Podemos ir tomar um sorvete? Primeiro a lição de casa, depois o sorvete, retruquei. Fechado. Cada dia apresentava seus próprios desafios, mas cada obstáculo se transformava em uma lição de humildade e resiliência. Houve a noite em que o Jaime ficou com uma virose estomacal, e eu experimentei o terror singular de um pai de primeira viagem diante da doença. A reunião de pais e mestres, onde percebi que o Jaime tinha dificuldades com a compreensão leitora, exigindo aulas 2 vezes por semana com um tutor. A tarde em que o Totó escapou por um portão aberto, levando-nos a uma busca frenética pelo bairro. Encontrei momentos de extrema vulnerabilidade, onde a sinceridade do Jaime me lembrava que a verdadeira força não reside na riqueza ou no poder, mas na coragem de amar e ser amado. O filhote, com sua energia sem limites e afeto incondicional, servia de lembrete constante de que os prazeres mais simples da vida frequentemente carregam os significados mais profundos. Numa manhã chuvosa de sábado, enquanto o Jaime e eu construíamos um modelo de foguete, uma versão mais segura do que aquela que Miguel e eu havíamos tentado, ele de repente perguntou: você acha que meu pai ficaria feliz com o que estamos fazendo? Pensei cuidadosamente. Sim, respondi finalmente. Acho que ele ficaria muito orgulhoso. Ele te amava mais do que tudo, Jaime. Só queria que você estivesse seguro e amado. E que você se lembrasse de quem você realmente é, acrescentou o menino, repetindo a frase da carta do Miguel que eu já havia compartilhado com ele. Também, sorri. Ele sempre foi mais sábio que eu, seu pai. Jaime se concentrou em colar uma pequena aleta no corpo do foguete. Às vezes eu esqueço como a voz dele soava, confessou baixinho. Isso é ruim? Não, querido. É normal. Peguei o celular. Tenho alguns vídeos. Quer ver? Passamos a tarde assistindo a clipes do Miguel ensinando sua turma, treinando no time juvenil, fazendo poses divertidas para a câmera em diversos festivais e eventos de Vale dos Pinheiros. Em cada vídeo, seu calor humano e senso de humor brilhavam. Jaime assistia encantado, rindo ocasionalmente ou apontando detalhes que eu havia perdido. Vamos fazer vídeos também, decidiu ele depois. Para não esquecermos nada. A partir daquele dia, documentar nossa vida juntos virou um projeto compartilhado. Jaime se mostrou um cineasta nato, capturando momentos cotidianos com um olhar atento aos detalhes que me impressionava, o Totó perseguindo borboletas no jardim, nossa tentativa desastrosa de fazer um bolo de aniversário para a dona Daniela, a transformação gradual da casa em um lar. Pouco a pouco, a comunidade ao nosso redor começou a notar a mudança. Vizinhos que antes me viam como um magnata intocável passaram a reconhecer a genuína ternura em meus olhos e a sinceridade em minhas atitudes. Convites para churrascos e eventos comunitários substituíram os olhares desconfiados e os sussurros que marcaram meu retorno. A dona Martins, da padaria, já não me chamava mais de Senhor Costa, passava a cumprimentar com alegria: bom dia, Natan. Os roscos de canela do Jaime estão prontos, durante nossas caminhadas de fim de semana. O técnico do centro comunitário, o coach Breno,
me chamou para ajudar a organizar o campeonato de futebol de verão, uma função que Miguel desempenhava há anos. Até o prefeito Tavares parou-me em frente à loja de ferragens para discutir minhas ideias de revitalizar o centro histórico de Vale dos Pinheiros. Não demorou muito para que velhas feridas começassem a cicatrizar, e a cidade em si sentiu uma mudança sutil, uma renovada crença de que até os corações mais endurecidos podem ser transformados com compaixão e compromisso com um propósito maior. Você está se tornando uma verdadeira celebridade local, comentou a doutora Sarah Lynn, pediatra do Jaime, durante o exame anual dele. De um jeito bom, acrescentou com um sorriso. A diretoria da escola ficou impressionada com sua proposta para o novo programa de STEM. O Miguel sempre dizia que as escolas de Vale dos Pinheiros mereciam os mesmos recursos das academias particulares sofisticadas, expliquei. Estou apenas colocando meu dinheiro onde ele acreditava. A verdade era mais complexa. Sim, eu estava honrando a memória do Miguel, mas também havia redescoberto o amor por essa cidade, não com o brilho nostálgico das lembranças da infância, mas com uma apreciação madura pela sua comunidade unida e pelos ritmos simples da vida. Passei a investir genuinamente em seu futuro, em torná-lo um lugar onde o Jaime e outras crianças pudessem florescer. 6 meses após me tornar tutor do Jaime, observei-o no quintal, brincando com Totó em um jogo inventado por eles mesmos. A noite de verão estava perfeita, vagalumes começando a piscar no crepúsculo, o aroma de grama recém-cortada pairando no ar. O riso livre do Jaime ecoava pelo jardim enquanto Totó dava um salto impressionante para agarrar uma bola de tênis. Meu celular vibrou no bolso, era o Lewis, provavelmente com dúvidas sobre a reunião do conselho trimestral marcada para o dia seguinte. Pela primeira vez em que me lembrava, deixei a ligação ir para a caixa postal sem sentir um pingo de ansiedade. O relatório estava pronto, a estratégia definida. Minha equipe em Nova York era capaz e confiável. Você viu aquele lance? Chamou o Jaime, acenando para ter certeza de que eu estava assistindo. Incrível. Nível olímpico, confirmei. Enquanto os observava correr pelo quintal, percebi que algo fundamental havia mudado dentro de mim. A ambição desenfreada que definirá minha vida adulta não havia desaparecido, mas fora redirecionada, canalizada para construir algo mais significativo do que impérios corporativos ou reinos financeiros. Eu estava construindo uma família. Imperfeita, incomum, ainda em busca do seu caminho, mas uma família, de qualquer forma. E, ao fazer isso, orava não só o pedido do Miguel, mas também resgatava partes de mim que quase haviam se perdido. Com a chegada do outono em Vale dos Pinheiros, as folhas dos bordos se transformavam em vibrantes tetos de vermelho e dourado, e as manhãs traziam um friozinho que fazia o Jaime, sempre esquecido, se lembrar de levar o casaco. Nossa rotina se solidificou num confortável compasso. As manhãs de dias úteis eram uma coreografia sincronizada de café da manhã, marmitas e últimas revisões de lição de casa. As tardes eram para estudos na mesa da cozinha, com Totó repousando pacientemente aos pés do Jaime. As noites eram para o jantar em família, seguidas de leitura, jogos ou caminhadas pelo bairro enquanto o Jaime registrava mentalmente as decorações de Halloween que apareciam nas varandas. Podemos redecorar nossa casa neste fim de semana? Perguntou uma noite, enquanto admirávamos o elaborado cemitério decorado que os Hendersons haviam montado na frente de sua casa. Claro, concordei. Quem sabe até fazemos algumas decorações nós mesmos. O rosto do Jaime se iluminou com a ideia. Como aquelas abóboras de papel machê que o Sr. Thompson, ele parou, depois continuou em tom mais suave, como as que meu pai fazia com a turma. Apertando suavemente seu ombro, respondi, exatamente assim. Aposto que a Sra. Davis ainda tem as instruções na sala de arte da escola. Podemos perguntar amanhã. Esses momentos continuavam a surgir, lembretes repentinos da ausência do Miguel que, por instantes, apagavam a natural exuberância do Jaime. Mas estavam se tornando menos frequentes e menos avassaladores para ambos. A dor, aprendi, não desaparece, ela se transforma, tornando-se parte do cenário, em vez de dominá-lo. Nas horas silenciosas antes do amanhecer, enquanto observava o Jaime e o Totó brincarem sob o suave brilho do sol nascente em uma manhã de sábado,
Percebi que a vida me dera uma segunda chance, uma oportunidade de reescrever meu destino e honrar a memória de um amigo que sempre acreditou na beleza de um coração humilde. Senti uma gratidão imensa pela chance de construir uma ponte entre o passado e o presente, tecendo uma narrativa que era tanto sobre cura quanto sobre esperança. O aniversário da morte do Miguel se aproximava, com as folhas caindo. Preocupei-me com como o Jaime lidaria com isso, consultando tanto seu terapeuta quanto a dona Daniela. As crianças processam o luto de maneira diferente dos adultos, aconselhou o Dr. Vintes. O Jaime pode querer marcar o dia ou preferir tratá-lo como normal. Siga o que ele sentir, mas esteja preparado para qualquer possibilidade. Como se não bastasse, o próprio Jaime já andava pensando na data. Numa noite, depois do jantar, enquanto lavávamos a louça, ele encarregava-se de enxaguar, eu de carregar a máquina, ele abordou o assunto. Na próxima quinta é o dia em que meu pai morreu, disse, passando um prato limpo. É verdade, confirmei, dando espaço para que ele continuasse. Não quero ficar triste o dia todo. Franziu a testa, concentrado. Mas também não quero simplesmente esquecer. O que você gostaria de fazer? Perguntei. Jaime ponderou, mordiscando o lábio inferior. Será que podemos fazer algo que meu pai gostasse? Algo divertido para lembrá-lo? Naquela quinta, o Jaime faltou à escola, e eu desocupara toda a minha agenda. Dirigimos até o riacho sussurrante ao amanhecer, com varas de pesca e uma cesta de piquenique no porta-malas. Totó viajava no banco de trás, com a cabeça para fora, orelhas esvoaçando ao vento. O riacho estava sereno na luz suave do amanhecer, com a névoa subindo de sua superfície enquanto montávamos nosso ponto de pesca, o mesmo lugar onde Miguel e eu passamos incontáveis dias de verão quando crianças, e onde ele depois levou o Jaime. Meu pai dizia que os peixes mordem melhor ao nascer do sol, informou o Jaime solenemente, enquanto preparava o anzol com habilidade. Ele estava certo em muitas coisas, concordei. Pesqueiros até o fim da manhã. Pegamos bens suficientes para o jantar e, depois, soltamos os peixes de volta nas águas límpidas do riacho. Em seguida, subimos até a falésia com vista para o vale, onde o Miguel organizava as noites de observação das estrelas na comunidade. Aqui foi onde vi os anéis de Saturno pela primeira vez, contou o Jaime enquanto estendíamos nossa toalha de piquenique. Meu pai trouxe o telescópio, e todos se revezavam para olhar. Ele dizia que o espaço fazia nossos problemas parecerem menores. Parece algo que ele diria, sorri, desempacotando o lanche que havíamos preparado juntos naquela manhã, sanduíches de manteiga de amendoim e banana, o preferido do Miguel, cookies caseiros com gotas de chocolate e termos de chocolate quente. Enquanto comíamos, o Jaime compartilhava histórias sobre seu pai, algumas que eu já conhecia, outras novas para mim. Eu também recordava minhas memórias, as alegres e as traquinas, que faziam o Jaime rir até soltar gargalhadas. Meu pai foi a melhor pessoa do mundo, declarou o Jaime, recostando-se na toalha para observar as nuvens que passavam. Ele realmente foi, concordei, deitando-me ao lado dele. E sabe de uma coisa? Tenho certeza de que ele ficaria imensamente orgulhoso da pessoa que você está se tornando. Jaime virou a cabeça para me encarar, o semblante subitamente sério. Você acha que ele permitiria que eu chamasse você de Apaia também? Não no lugar dele, acrescentou. Rapidamente. Apenas, junto com ele. A pergunta me pegou de surpresa, um nó se formando instantaneamente na garganta. Eu ficaria honrado, consegui responder, mas só se você tiver certeza disso. Jaime assentiu com convicção. Já venho pensando nisso há um tempo. Agora eu tenho 2 pais, um lá em cima e outro aqui. Naquela noite, convidamos um pequeno grupo para um jantar em memória do Miguel em nossa casa, Dona Daniela, Marta da Pousada, o coach Breno e alguns dos professores mais próximos do Miguel. Compartilhamos uma refeição e muitas histórias, folheando fotografias antigas e celebrando a vida daquele homem que nos tocou tão profundamente. Depois que os convidados se foram e o Jaime já dormia, com o Totó enroscado aos pés de sua cama, sentei-me no alpendre com uma xícara de café. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo de outubro, e me peguei conversando suavemente com o Miguel, contando as novidades sobre o progresso do Jaime,
as traquinagens do Totó e as mudanças em Vale dos Pinheiros. Acho que estamos indo bem, concluí. Não perfeito, mas bem. Prometo que não vou decepcionar você. Uma brisa suave farfalhou as folhas restantes do bordo, e escolhi encará-la como um sinal de aprovação. As experiências que se seguiram foram tão transformadoras quanto inesperadas. Com o aniversário observado, algo mudou tanto no Jaime quanto em mim. Seguimos adiante com um novo senso de propósito, honrando a memória do Miguel, mas sem nos definir apenas por sua ausência. A confiança acadêmica do Jaime floresceu, especialmente em ciências e matemática. Assim como você, comentou seu professor durante uma reunião de pais e mestres, provocando um orgulho inesperado em mim. Totó passou das aulas básicas de obediência para o treinamento de agilidade, revelando um talento que encantava o Jaime e impressionava o instrutor. Para mim, o equilíbrio entre minhas responsabilidades empresariais e a vida familiar se tornou possível. A empresa continuava a prosperar com o modelo de liderança híbrido que eu instituí, com o Lewis cuidando das operações diárias em Nova York, enquanto eu direcionava a estratégia de forma remota. Essa disposição me permitia participar ativamente da escola do Jaime, treinar seu time de futebol e estar em casa todas as noites para o jantar. Passei a perceber a interconexão de nossas vidas, o legado da minha infância, o vínculo eterno com meu amigo que se foi e o futuro promissor que se abria para o Jaime e para a comunidade que, pouco a pouco, reconstruíamos. Cada sorriso compartilhado e cada lágrima derramada em solidariedade se tornavam um testemunho do poder duradouro do amor, da amizade e da busca incessante pela redenção. Com a chegada do inverno, a primeira neve surgiu pouco antes do Dia de Ação de Graças. O Jaime me despertou ao amanhecer, radiante de entusiasmo. Está nevando. Podemos descer de trenó? E o Totó pode ir também? Passamos a manhã na colina dos Henderson, juntando-nos a outras famílias na primeira expedição de trenó da estação. As bochechas do Jaime ficaram coradas pelo frio e pela excitação enquanto ele deslizava ladeira abaixo, com o Totó pulando ao seu lado, igualmente encantado com o novo jogo. Fui contagiado pelo entusiasmo deles, deixando de lado a formalidade para me entregar à pura alegria da velocidade, da neve e das risadas. Mais tarde, construindo um boneco de neve no quintal, o Jaime de repente me abraçou, apertando-me com força na cintura. Esse é o melhor dia, declarou. Obrigado por ser meu pai. Obrigado por ser meu filho, respondi, com palavras que soavam mais verdadeiras do que jamais haviam soado há um ano. Ao pôr do sol, enquanto escrevo estas linhas numa noite tranquila, com o Jaime terminando a lição de casa e o Totó roncando suavemente ao lado da lareira, lembro-me de que a vida é um emaranhado de destinos interligados, cada fio vital em sua própria essência. Minha jornada de um bilionário inflexível a um tutor compassivo está longe de terminar, mas é uma jornada repleta de propósito e significado. O império empresarial que construí não desmoronou com minha ausência em Nova York. Se algo, tornou-se mais estável e eticamente fundamentado, pois exigi práticas que refletissem os valores que redescobri. Minha riqueza passou a ter um propósito maior que a mera acumulação, financiando iniciativas educacionais em Vale dos Pinheiros, apoiando o abrigo infantil e estabelecendo uma fundação em nome do Miguel para ajudar outras crianças órfãs. Amanhã, o Jaime apresentará seu projeto de feira de ciências. O Totó tem uma consulta veterinária de rotina, embora o Jaime insista em levar os petiscos especiais que mesmo ele mesmo preparou. Tem uma videoconferência com investidores internacionais, seguida de uma reunião com o prefeito Tavares sobre a revitalização do centro histórico de Vale dos Pinheiros. É uma vida plena, equilibrada de uma forma que minha existência anterior jamais foi. Aprendi que a verdadeira medida do sucesso não está na acumulação de riqueza, mas no legado de bondade e no impacto duradouro que deixamos nos corações daqueles que tocamos. Miguel sempre soube disso. Só precisei de um pouco mais de tempo para entender. Enquanto observo a neve continuar caindo lá fora, sinto gratidão por segundas chances, por jornadas inesperadas e pela sabedoria de um amigo que me conhecia melhor do que eu mesmo. Mas, acima de tudo, sou grato pelo Jaime e pelo Totó, que me ensinaram que família não é sempre aquilo em que se nasce, às vezes, é o que se constrói, um dia, uma escolha, um momento de amor.